Pai do Senhor, me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos à nossa terceira lição do nosso quarto trimestre do ano de 2021, que tem como tema Fazendo a Diferença na Sociedade. A gente vai entender um pouquinho sobre a importância de fazer a diferença na sociedade, que é um ponto que muitas das lições desse trimestre estarão abordando, porque é importante nós cristãos fazer a diferença na sociedade. Nosso texto bíblico se encontra no livro de Mateus, o capítulo 5, versículos do 13 ao 16, e o nosso destaque bíblico se encontra em Mateus, o capítulo 5, versículo 13, parte A. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. Com esse versículo, ele também aborda um dos pontos que nós iremos estudar, que é a importância de ser sal da terra e luz do mundo. Então, ele já dá um início trazendo esse versículo como versículo de destaque. A nossa lição está dividida em alguns pontos. O primeiro é frutos que fazem a diferença, gerados em Cristo, sal e luz, são o caráter de Cristo. São esses 4 pontos que iremos abordar na lição do vídeo de hoje. Primeiro ponto, frutos que fazem a diferença. Você tem produzido os bons frutos? Saiba que suas ações valem mais que muitas palavras. Não adianta falar a respeito da palavra de Deus e não viver o que ela ensina. Ser sal e luz é testemunhar de Cristo mediante as nossas ações, obras e palavras. Seus colegas estarão observando você em todo o tempo, verificando se encontram em você esses frutos tão especiais que nos distinguem como cristão. Você é um referencial para aqueles que estão à sua volta. Os não crentes querem ver em você a luz de Cristo. Quando uma pessoa tenta de todas as maneiras perturbar a sua vida, como você age com amor, mansidão e paciência, lembre-se de que você é um discípulo de Cristo. Você sabe o que significa ser um discípulo? A palavra discípulo significa aprendiz e seguidor do seu mestre. Jesus chamou homens e mulheres para serem seus discípulos, ou seja, seguirem os passos do mestre, o Salvador. Jesus viveu numa sociedade corrupta pelo pecado, mas ele não pecou. O Salvador pregava e ensinava nas casas, ruas e no templo. As pessoas queriam estar com Jesus, pois ele vivia aquilo que pregava e ensinava. Já os fariseus, os religiosos daquela época, pregavam a lei de Deus, mas não a cumpriam. Eles distorciam a lei divina para oprimir as pessoas, afastando-as ainda mais da presença de Deus. Quantos hoje também agem como aqueles religiosos? Ao invés de levar as pessoas a Cristo, acabam afastando-as ainda mais. Os primeiros discípulos que Jesus escolheu para ajudar na sua missão foram João e André. Estes não se calaram e trouxeram para a luz de seu irmão Pedro. Mateus e outros. Precisamos evangelizar e levar aqueles que estão vivendo na escuridão do pecado até a luz, que é Jesus Cristo. Nesse primeiro ponto, ele falou um pouquinho sobre bons frutos e sobre não somente agir por palavras, mas nossas ações também, né? Porque não adianta falar e não cumprir com nossas ações. E ele também falou um pouquinho sobre o que é ser discípulo e falou também sobre os discípulos de Cristo. Agora entrando no nosso segundo ponto, gerados em Cristo. Em Jesus Cristo nos tornamos novas criaturas. Fomos gerados novamente pelo Espírito Santo e passamos a viver uma nova vida. Não vivemos mais segundo a carne, cumprindo os seus desejos malignos. Como novas criaturas, produzimos novos frutos, ou seja, novas ações. Agora somos guiados e dirigidos pelo Senhor. Elas nos identificam, revelando nosso caráter cristão. Como podemos distinguir um cristão autêntico de um cristão falso? Pelas suas ações e atitudes. A palavra de Deus deixa clara que uma árvore boa não pode produzir fruto mau, pois vai contra a sua natureza, sua essência. Assim também acontece conosco.
Para entender a missão evangelizadora que nos foi entregue por Jesus, precisamos compreender o significado do Evangelho. Você sabe o que é Evangelho? Podemos defini-lo como boas obras de salvação em Cristo. Essas boas novas devem ser anunciadas por nós, discípulos de Cristo. Precisamos ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem a Cristo, nem reconhecem como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Aqui a gente falou um pouquinho sobre ele falou um pouquinho sobre o Evangelho, sobre fazer a obra evangelizadora, sobre que também uma árvore boa não vai produzir frutos maus, nenhuma ruim não vai produzir frutos bons. E no finalzinho aqui ele falou sobre o Evangelho também, a importância de evangelizarmos para outras pessoas que ainda não têm Cristo como seu único Salvador. Agora vamos para o nosso terceiro ponto, que é sal e luz. Certa vez Jesus declarou aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Você sabe quais são as propriedades do sal? O sal serve para dar sabor, além de ajudar a preservar os alimentos. O sal também conserva a água dos mares e oceanos. Jesus quer que façamos da terra aquilo que o sal faz no mar. Como discípulos de Cristo, temos que preservar esse mundo da corrupção do pecado. Devemos ser santos e evitar o pecado a fim de que possamos influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus ensinou que o sal se torna insípido, sem sabor. Ele não servirá mais para nada, somente para ser lançado fora. Você tem irradiado a luz de Cristo onde passa? A luz fala da santidade e da vida do crente. Precisamos testemunhar de Cristo com as nossas palavras, atitudes, relacionamentos, bem como todo o nosso modo de viver. Os primeiros discípulos, depois de terem um encontro com Jesus, não foram se esconder numa caverna ou em um mosteiro, como alguns fazem. Não. Motivos pela sua descoberta, eles levaram outros a conhecer Jesus. Eles agiram como luz do mundo. Você foi chamado para ser luz. Peça que o Espírito Santo o ajude a conduzir outras pessoas até Deus. Agora você não pode esquecer que suas ações são importantes na hora de testemunhar. Não adianta nada ter o discurso do crente e não viver como um cristão. Nossas ações dizem muito a nosso respeito. Por isso precisamos ter nosso caráter transformado por Jesus. Nesse daqui ele fala um pouquinho sobre o que é ser sal da terra e luz do mundo. Ele iniciando dizendo que somos sal e que o sal preserva a água do mar e nós temos que preservar o mundo de toda a corrupção que o mundo tem hoje em dia, de tanta maldade, de tantos pecados. Temos que preservar o mundo disso, como o sal faz com o oceano. E temos que ser luz também, que foi o que aconteceu com os discípulos. Eles, depois que conheceram Jesus, depois que Jesus chamou, eles não se esconderam, eles tentaram conquistar, chamar mais pessoas para Cristo. E é isso que devemos fazer em nossas vidas. O caráter de Cristo é o nosso último ponto de hoje. Você sabe o que significa caráter? No grego, a palavra caráter eros e significa sinal gravado, marca. Caráter é o conjunto de traços psicológicos e morais que caracterizam um indivíduo. É a nossa marca. É bem provável que você já tenha ouvido a seguinte afirmação: aquele rapaz ou aquela menina não tem caráter. Acontece que todos têm um caráter, seja ele bom ou ruim. O caráter não é inato, ou seja, ele não pertence a nós desde o nosso nascimento. Ele vai se desenvolvendo lentamente à medida que vamos crescendo e interagindo com outros indivíduos. A família, ou melhor, o lar, é a base para o desenvolvimento. E aperfeiçoamento do nosso caráter. Por isso temos visto os frequentes ataques do inimigo contra as famílias que, uma vez que se tornam disfuncionais, contribuem para a construção do caráter defeituoso, doentio, em que serem produzidos frutos estragados ou machucados. Não somos perfeitos
livres de erros, pois somos seres humanos pecadores. Porém, através de Jesus Cristo, nossas imperfeições podem ser corrigidas, não deixando que aquilo que é mal venha a crescer e contaminar o nosso ser e ao nosso próximo. Quando recebemos a Cristo, nos tornamos novas criaturas. Nosso caráter passa a ser moldado e controlado pelo Espírito Santo. O pecado manchou o caráter de Adão e Eva após a queda do homem. Passamos a carregar o vírus do pecado e da rebeldia em nossa genética, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Somente Jesus é capaz de extirpar esses vírus letal de nós, mudar a essência de nosso ser e tornar-nos discípulos seus. Jesus veio nos mostrar que sem Ele nada podemos produzir de bom. Precisamos estar ligados à videira, sendo alimentados por sua seiva. Sozinhos, separados de Deus e sem comunhão, jamais vamos produzir frutos ou mesmo ser sal e luz deste mundo. Somente Deus, mediante o Espírito Santo, é capaz de nos ajudar a ter um caráter cristão. Ore, busque ao Senhor e seja sal e luz deste mundo. Nesse nosso último ponto, ele falou um pouquinho sobre o caráter cristão e a importância de um bom caráter e a importância de bom caráter nas famílias também. Finalizamos mais uma lição no vídeo de hoje. Falamos um pouquinho sobre fazer a diferença, sobre ser sal da terra e luz do mundo. Também sobre ter um bom caráter cristão e que isso é importante em nossas vidas para que façamos a diferença num mundo tão pecaminoso e corrupto. Na nossa próxima lição vamos falar um pouquinho sobre bullying, um problema social. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!